O bobo é uma figura muito marcante na história dos palácios medievais, além de estar presente em filmes e histórias em quadrinhos. O bobo sempre esteve presente na história da humanidade e hoje vamos analisar essa figura. Como já havia falado, os bobos sempre estiveram presentes na história da humanidade. Eles acompanharam membros da corte e no Egito e na China antiga divertiam a realeza. Geralmente eram pessoas com alguma deficiência física, sendo utilizadas como mero divertimento pelos poderosos. Foi realmente na Europa, durante a Idade Média, que a figura do bobo foi consolidada. Eles se vestiam com roupas mais extravagantes e adornadas. Apesar de serem considerados figuras voltadas para o entretenimento, os bobos também eram conselheiros. Através de piadas, abriam os olhos do rei para certos inconvenientes e expunham problemas existentes na corte. O bobo era uma figura bastante importante, pois demonstrava que, através da piada, era possível revelar verdades ocultas. Uma obra muito interessante que aborda a questão dos bobos na Idade Média é o livro O Bobo, de Alexandre Herculano. Nesse livro, além de mostrar a figura do bobo, também é muito relevante para o estudo sobre a formação dos impérios, como o português. Esse livro foi escrito em um período em que Portugal havia acabado de sair de uma guerra civil e necessitava da consolidação de símbolos para exaltar o nacionalismo português. Assim, através dessa obra podemos ver figuras de liderança muito importantes. Um romance medieval escrito a partir de uma idealização de um passado medieval de Portugal. O bobo, chamado Bibas, é de suma importância nesse livro, pois é ele quem fala sem censura. É uma única pessoa no reino que pode dizer verdades incômodas para os poderosos, sem ser punido diretamente. Bibas apresenta a contradição entre aparência e essência. Embora seja considerado um bobo, ou seja, alguém supostamente tolo e insignificante, é um dos personagens mais perspicazes e críticos do romance. As falas e atitudes de Bibas muitas vezes funcionam como crítica à sociedade feudal e ao feudalismo de valores da época, abordando temas como corrupção, traição e manipulação. Ele desempenha esse papel porque o autor era um liberal. Alexandre Herculano estava nesse período em Portugal e existia um grande embate entre liberais e monarquistas. O bobo, portanto, assume um papel também de crítica aos costumes antigos, através de uma idealização de um passado de Portugal que nunca ocorreu, tentando voltar a um nacionalismo exacerbado. Além do tipo de bobo já mencionado, existe um outro que remonta às origens do bobo lá no Egito e na China: os bobos trágicos. Os bobos trágicos são aqueles que, além de possuir toda a liberdade de fala dos bobos tradicionais, têm um passado de sofrimento. Muitas vezes, essa origem está relacionada a alguma deformidade física que o torna figuras cômicas. Esse papel desse bobo é um bobo que traz um passado de sofrimento com essa deformidade, no qual as pessoas apenas zombam dele, e alguém que está a par da sociedade. O maior exemplo de bobo trágico que temos é no livro de Victor Hugo, O Homem que Ri, que foi também adaptado para o cinema com esse mesmo nome. Gwynplaine é um ator de humor que, quando era criança, foi desfigurado, ficando com um sorriso eterno. Ele sofre pelo fato de todos irem vê-lo apenas para rir de sua aparência. No entanto, em certo momento, ele descobre que é o herdeiro do trono. Logo, é levado à corte, onde se depara com as diferenças que existem entre as pessoas e como a vida na corte é monótona e chata. Mesmo sendo considerado o auge da sociedade, tudo é retratado como um local entediante e cheio de conflitos de interesses. Gwynplaine, então, tece críticas a essa realidade, com humor, mas também apresenta nesse mesmo filme outro bobo, uma figura mais malévola que tenta a todo custo corromper o reino, tentando manipular a rainha e os protagonistas. Assim, podemos ver um embate entre dois tipos de bobo, o trágico e aquele bobo sombrio e ambicioso, uma figura de crítica à sociedade e os valores da sociedade monárquica. Vale dizer também que nesse mesmo contexto de bobos trágicos temos o próprio Corcunda de Notre Dame, que também aparece como um bobo trágico. Ele é aquele que, desprezado pelas pessoas e ridicularizado, mas apesar disso, é quem mais pode tecer críticas à sociedade. Os bobos trágicos, pelo fato de serem figuras apartadas da sociedade, conseguem ver de fora para dentro todos os erros que existem nela e fazer críticas com humor. Esse é o papel do bobo. Aqueles que estão de fora enxergam melhor os que estão envolvidos. Fato que essas duas obras, Corcunda de Notre Dame e Homem que Ri, se utilizam de bobos pelo fato de serem escritas pelo mesmo ator, que é Victor Hugo. Ele se utiliza dos bobos, como no Homem que Ri, para tecer críticas à sociedade monárquica e à chatice e à parte conflituosa da monarquia.
e o Corcunda de Notre Dame para tecer críticas à religião e à sociedade também. Pelo fato de eles estarem apartados da sociedade, você consegue enxergar melhor de fora para dentro. Você consegue enxergar uma sociedade na qual você não está envolvido. E através disso, diversos autores que estavam de fora de movimentos, eles conseguiram tecer críticas melhores àqueles movimentos do que os próprios autores que estavam dentro daqueles movimentos. Então, mesmo você estando de fora, você consegue tecer as melhores críticas sobre algo, sobre ideologias, sobre religiões e tudo que existe na humanidade. Essas figuras dos bobos foram muito estudadas pela filosofia. Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, reconhece o papel do bobo como essencial, pois através do humor é possível explorar as mazelas da sociedade e criticar de maneira incisiva. Para Nietzsche, o bobo se apresenta como um contraponto à monotonia da vida, que a religiosidade da Idade Média impõe. Com humor, ele faz as pessoas voltarem a desfrutar os prazeres da vida. Outro que estudou sobre isso foi Mikhail Bakhtin, um dos maiores teóricos do riso, do cômico e do grotesco. Sua análise, essencialmente no livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais, se concentra no papel do riso e do humor, como forma de subversão e crítica à ordem natural, social dominante. Bakhtin define a cultura carnavalesca como um espaço-tempo em que as hierarquias sociais, políticas e religiosas são temporariamente suspensas ou invertidas. Durante o carnaval, reis se tornam servos e servos se tornam reis. Bakhtin também analisa o conceito do bobo trágico, explorando a ideia do grotesco como uma forma de subverter a visão de mundo dominante. O bobo grotesco é uma figura que combina o cômico e o trágico, o sublime e o grotesco, para mostrar a complexidade da condição humana. Sua aparência disforme e seu comportamento exagerado são, na verdade, símbolos da mutabilidade da vida. Agora, vamos entrar na figura do maior bobo da cultura pop, o famoso Coringa. O Coringa foi fortemente inspirado no personagem central do Homem que Ri. De cara, já podemos ver a semelhança física entre os dois, inclusive na HQ Batman Gotham by Gaslight. Há uma parte em que Bruce e Gordon conversam e é dito que um homem teve um acidente e acabou ficando com um sorriso permanente no rosto. É mostrada a foto desse homem e ele fica ainda mais parecido com o personagem do filme e do livro. Mas as semelhanças não são só físicas. Tanto Grimplane quanto o Coringa encarnam a ideia de que o riso pode esconder sofrimento e insanidade. O riso é um símbolo de seu desprezo pela moralidade e pela sanidade. O Coringa usa o humor como uma arma, uma forma de zombar do mundo e de sua própria condição, revelando o abismo entre aparência e realidade. Enquanto Grimplane é uma figura inocente de um destino cruel, o Coringa é a resposta raivosa e destrutiva ao mesmo tipo de crueldade. Ambos, no entanto, são símbolos poderosos da dualidade entre riso e sofrimento, aparência e essência, comédias e tragédias humanas. Hoje em dia, a figura do bobo ganhou novas interpretações filosóficas que enfatizam seu papel como agente subversivo e crítico da sociedade. Na era digital e da informação, ele se torna ainda mais relevante, representando uma voz que desconstrói as normas sociais e aponta para as contradições e absurdos do mundo contemporâneo. Essa reinterpretação do bobo surge com autores que analisam a cultura pós-moderna, o niilismo e a ironia como estratégia de resistência e reflexão. Zizek, em diversas obras, mas essencialmente em O Indivíduo e Sua História, argumenta que o bobo é aquele que pode expor a irracionalidade da ideologia racional. Ao usar a ironia e a sátira, o bobo mostra como a própria seriedade da sociedade contemporânea é construída sobre paradoxos. Em seus exemplos, ele cita como figuras cômicas na mídia e na política, como comediantes e apresentadores de talk shows, se tornaram, paradoxalmente, algumas das poucas vozes capazes de falar a verdade de maneira eficaz. O bobo estericiza o discurso dominante, fazendo com que a sociedade se confronte com seus próprios absurdos e expondo a instabilidade daquilo que se considera racional e verdadeiro. Outro filósofo que também debate sobre isso é Byung-Chul Han.
Em seus estudos sobre a sociedade contemporânea, como Sociedade do Cansaço e Psicopolítica, aborda como o humor e o riso foram capturados pela lógica do mercado e da produtividade. No entanto, ele sugere que o bobo, em sua capacidade de escapar dessa lógica, pode ser uma força subversiva. Em uma era onde somos constantemente incentivados a sermos produtivos, felizes e positivos, o bobo é aquele que desafia essa imposição ao expor a tirania do desempenho e a exigência de felicidade como ideologias opressoras. O bobo revela a exaustão e o vazio que busca incessantemente pelo sucesso que impõe aos outros indivíduos. Outro que também debate sobre isso é Simon Kingsley, no livro On Humor, e em outros textos também explora como o humor pode ser uma forma de engajamento filosófico e político no mundo contemporâneo. Ele vê o bobo como um agente filosófico que não apenas faz rir, mas também desafia o pensamento convencional e explana a compreensão do que é possível dizer e pensar. O bobo contemporâneo, segundo Kingsley, não é apenas alguém que faz rir, mas que ri da condição humana com um toque de melancolia. É uma figura que expressa a tragédia e a comédia de existir, tornando um observador privilegiado das fraquezas e forças humanas. O bobo, seja na literatura clássica ou na filosofia contemporânea, surge como uma figura que desafia a seriedade e expõe as fissuras da condição humana, tornando-se um espelho que reflete a verdadeira face de uma sociedade que prefere se esconder atrás de máscaras de racionalidade e conformidade. Desde Gripling, cuja deformidade provoca risos e repulsas, até o Coringa, que abraça o caos para expor o absurdo da existência. O bobo é o intermediário entre a tragédia e a comédia, encarnando a ironia de um mundo que ri para não chorar. Para alguns filósofos, ele é a voz que rompe a ordem, enquanto para outros, ele é o agente que, através do humor, desnuda as ideologias, revelando a hipocrisia e a opressão do discurso dominante. Seja para um desmascarador da ideologia ou como um crítico do excesso da positividade da sociedade e do cansaço, o bobo contemporâneo resiste não apenas com o riso, mas com uma subversão de significado e a contestação das certezas, tornando-se assim um filósofo por excelência, aquele que, em meio ao caos e ao niilismo, propõe um espaço de reflexão e desconstrução, onde o riso não é apenas uma resposta à dor, mas um ato de liberdade. E esse foi o vídeo, que espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de ver outros vídeos aqui do canal. E estão aparecendo ao fundo. Inscrevam-se, curtam o vídeo e comentem o que acharam. Vamos conversar. E isso é tudo. Até a próxima.